Queridos irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Desejo que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de todos os que nos assistem. Eu sou o presbítero Josué Batista e você está conosco no canal Bereano Pentecostal, um canal voltado para o estudo da Palavra de Deus e para o desenvolvimento da vida cristã. Aqui você encontra conteúdos para a sua edificação espiritual. Por isso eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber os nossos conteúdos. E hoje nós vamos de estudo da lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos já na terceira lição, hoje vamos estudar a terceira lição do quarto trimestre. As nossas lições bíblicas deste trimestre trazem como tema as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. E para estudar conosco esta lição, estamos contando aqui com a colaboração do nosso querido presbítero João Rafael, congrega conosco aqui na Assembleia de Deus, Ministério do Templo Central, aqui em Maracanaú, na nossa igreja sede. Irmão Rafael, saúde aos nossos queridos irmãos que nos assistem, para nós darmos início. Amém. Paz do Senhor a todos, meus irmãos. Desde já, quero falar da minha satisfação e da minha alegria em estar novamente aqui, somando com o canal Bereano Pentecostal, que eu tenho certeza que tem sido uma bênção para a vida daqueles que fazem parte, deste canal, deste canal no YouTube. Que você que não faz parte, que você possa ali se inscrever, tá certo? Para receber o conteúdo da Escola Bíblica Dominical e ter a sua vida grandemente abençoada. Deus em Cristo vos abençoe. E desde já nós queremos te pedir para deixar o seu like, deixa aí a sua curtida, deixa um comentário, gente. A gente precisa de um retorno de vocês para saber se o trabalho que estamos fazendo está contribuindo com a vida de vocês, com a edificação espiritual, tá certo? Contamos com este apoio. Compartilhe também para que outras pessoas possam assistir e assim o nosso conteúdo chegar mais longe. E que o Senhor te abençoe por esta ajuda, por este apoio. Bom, Rafael, nós vamos estudar hoje a lição de número 3, que será estudada em nossas escolas dominicais no dia 20 de outubro de 2024 e que traz como título As Promessas de Deus para a Igreja. Já estudamos as promessas de Deus para Israel, na lição anterior, e hoje nós vamos aqui ver o que o Senhor prometeu para a igreja. O texto áureo diz assim: pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso está em Mateus capítulo 16, versos 18. A verdade prática diz o seguinte, eu vou pedir a você para ler. Amém. Verdade prática. As promessas de Deus para a igreja são gloriosas, promessas de vida eterna, de poder e glorificação final do nosso corpo. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em 3 porções, em 3 passagens das Escrituras. A primeira está em Mateus 28, 18 a 20. A segunda em Marcos, capítulo 16, versos de 15 a 18, e a terceira em Atos, capítulo 1, versículos de 6 a 8. E eu observei, irmão Rafael, que cada uma dessas porções tem uma promessa, Isso. Ou várias promessas que são dirigidas à igreja. Os nossos objetivos são os seguintes: apresentar as promessas de Deus para a igreja, o primeiro objetivo. O segundo objetivo, pontuar o efeito das promessas divinas para a execução da grande comissão, a missão da igreja no mundo. E o terceiro, conscientizar acerca das condições para vivenciar tais promessas, E a nossa palavra-chave é a igreja. Nós queremos introduzir aqui, iniciar a nossa lição, fazendo uma perguntinha básica para que você nos traga a resposta sobre o que é a igreja. Eu acho importante essa definição, embora aqui no
ao longo do estudo nós vamos poder detalhar isso, né, de forma mais aprofundada, mas desde já você já traz essa pincelada. E que promessas ou quais promessas foram feitas para a igreja? Amém, amém. A palavra grega para a igreja é eclésia, né? E refere-se tão somente a pessoas reunidas, né? O ajuntamento de pessoas reunidas e juntas para adorar ao Senhor e para propagarem o reino de Deus para o serviço de Deus. Até porque a igreja ela é uma agência propagadora do reino de Deus. Então a igreja ela é a comunidade dos santos, daqueles que foram lavados e redimidos no sangue do Cordeiro. É isso. E as promessas, né, que o Senhor Jesus ele fez para a igreja, tá bom? Primeiro, a presença permanente de Jesus. A gente vê lá em Mateus capítulo 28, verso 20, né, que o Senhor Jesus ele diz para os seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Na leitura que fizemos hoje no texto áureo da lição, né, isso em Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus ele deixa a promessa do triunfo da igreja sobre o inferno. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ou seja, o inferno ele não vai ter poder para deter a marcha da igreja, a igreja vai avançar, né? E a gente vai ver aí durante a lição que a igreja ela avança, pois o inferno ele tenta fechar as portas do coração das vidas daqueles que estão realmente dominados pelo diabo, pelo inferno, pelo pecado, né? Isso, mas só que o poder do evangelho ele abre essas portas. Então o inferno ele não tem poder para deter a igreja. A gente vê também, né, os sinais sobrenaturais. Está lá em Marcos capítulo 16, verso 17, o revestimento de poder, né? Isso Jesus fala em Lucas capítulo 24, verso 49, quando Jesus diz para os discípulos ficarem em Jerusalém até que do alto eles recebam a promessa do Pai e a glorificação, que está em 1 João capítulo 3, versículo 2, quando o João, né, está escrevendo para os irmãos, ele diz: irmãos, sabemos que agora somos filhos de Deus, mas não é manifesto aquilo que haveremos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Amém? Glória a Jesus. Que bom, né? Esse breve resumo, mas bem explicativo, esclarecedor. E nós vamos agora para os pontos, né? O primeiro ponto é a natureza da promessa de Deus para a igreja. E o primeiro subponto é a promessa de sinais sobrenaturais. E aí eu quero trazer, né, que nesse primeiro ponto nós vamos abordar o texto lá de Marcos, né? Marcos capítulo 16, que ele vai trazer aqui, temos uma promessa de que sinais sobrenaturais. Então assim, o que é a grande comissão, né? E que promessas estão atreladas à grande comissão, tá certo? E qual o objetivo dessas promessas? Pronto. São 3 perguntas, né? Assim, nós temos aqui o que é a grande comissão, que eu acho importante esclarecer, né? Para poder a gente adentrar aqui nesse ponto. E que você nos diga assim, junto à grande comissão, o Senhor fez promessas para os discípulos ali, para a igreja de um modo em geral, né? Amém. E por que ele fez essas promessas? Pronto. Então vamos aqui pontuando, né? Cada pergunta, pode tá ser, certo? Pode ser. Então o que é a grande comissão? Né? Nós entendemos que a grande comissão ela é a evangelização do mundo, né? Jesus, ele manifesta o reino de Deus através da pregação do evangelho, tá certo? Ele manifesta um reino espiritual. Havia uma perspectiva por parte dos judeus, tanto que os religiosos, eles chegam para Jesus e perguntam: quando virá o reino de Deus? Porque eles esperavam um reino palpável, né? Um reino visível, e a primeira vinda de Jesus não foi para isso, tá certo? Então eles perguntam nessa perspectiva. Jesus diz: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele ali, porque o reino de Deus já está no meio de vós. Então Jesus ele manifesta o reino de Deus através da pregação do evangelho. A pregação, né, o arrependimento, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus.
E os discípulos, eles iriam dar continuidade naquilo que Jesus iniciou a fazer. Tá certo? Os discípulos iriam dar continuidade naquilo que Jesus iniciou a fazer. Quando Jesus ele entra lá no capítulo 4 de Lucas, numa sinagoga em Nazaré, né, ele dá do livro do profeta Isaías, ele abre e estava escrito a respeito dele mesmo, né? Quando ele diz: eis que o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar aos pobres, a pôr em liberdade os cativos e oprimidos, a dar vista aos cegos. Então hoje eu vejo que o Espírito do Senhor está sobre a igreja, né? Nos ungindo para um objetivo, para a pregação do Evangelho. E enquanto a igreja prega o Evangelho, né, os olhos daqueles que estão cegos são abertos espiritualmente, aqueles que estão cativos, eles são libertos das algemas do diabo, tá certo? Então, os discípulos e a igreja, ela foi chamada para isso, para dar continuidade naquilo que Jesus começou a fazer em uma larga escala, né? Aquele versículo, aquele texto a qual Jesus diz assim, que nós faríamos obras maiores do que as dele, né? Acho que está em João, capítulo 14, versículo 12, que nos diz assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Que obras maiores do que estas são essas, né, que Jesus fez? Né? Eu creio que Jesus não está falando de qualidade. Até porque que obra maior do que a obra da salvação? Que milagre maior do que o milagre da salvação efetuado por Jesus? E só Ele pode fazer isso, né? Eu creio que seja a expansão. Porque o ministério de Jesus ele ficou restrito ali, em Jerusalém, Galiléia, Judéia, Samaria, não é isso? Mas os discípulos iriam percorrer por todo o mundo. Jesus diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, tá certo? Então a expansão seria bem maior, tá bom? E quando a gente vê o texto de Mateus capítulo 28, versos 19 e verso 20, né? Jesus ele comissionando os discípulos, dizendo: ide fazer discípulos em todas as nações, né? O ide, assim como Jesus ele foi enviado pelo Pai, ele passa a enviar também os discípulos, né? Tá certo? É lá em João capítulo 20, verso 20, Jesus diz assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. E ali Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo, mostrando que o Espírito Santo ele é o agente desta obra, né? É ele quem prepara os caminhos, é ele quem prepara o coração, é ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é ele quem dá a palavra ao pregador. Então, o Espírito Santo ele é o agente desta obra. Ide, ensine, assim como os discípulos eles foram discipulados por Jesus, preparados por Jesus, né? Feitos discípulos de Jesus, Jesus estava os comissionando também para fazer discípulos e ensinar aquilo que eles receberam do Mestre. Ide, ensine. Jesus também disse: batize, né? Batize. Assim como os discípulos foram batizados, né, testemunhando publicamente algo que aconteceu dentro deles, a partir do momento que eles reconheceram Jesus como Cristo, Jesus mostra que esta prática era uma prática muito importante, é tanto que é uma das ordenanças, né? Assim como a ceia do Senhor, o batismo também é uma ordenança, e ele faz esta recomendação aos discípulos: ide, ensine e batize. Muito bem. E no capítulo, em Marcos, no capítulo 16, nós vamos ter as promessas, né, desses sinais sobrenaturais, né? Isso. Você já comentou aí. E é um texto muito forte, né? Quando ele disse: estes sinais seguirão os que crerem, né? Então o Senhor comissionou e também prometeu que daria poder à igreja, né? Para que ela pudesse executar esta grande comissão. Porque eu vejo, irmão Rafael, assim, a grande comissão, quando os discípulos ali a receberam do Senhor, talvez olhando assim, pensando, né, do ponto de vista humano, eles acharam assim: como que nós, né, 12 homens tão pouco letrados aqui, de pouco conhecimento, de pouco poder econômico, poderemos
pregar o evangelho até os confins da terra, né? Isso. Então, se não fosse pelo revestimento de poder, né? E aí quando o Senhor diz, mas estes sinais seguirão, né? Ou seja, aí nós temos realmente um encorajamento, né? Essa promessa aí tinha como objetivo encorajá-los de que não seria feito na força, no poder humano, né? Na capacidade humana, mas eles seriam revestidos, como você bem disse, né? Assim como Jesus foi ungido ali pelo Espírito Santo, ele disse isso em Nazaré, a igreja a também, igreja também é ungida para fazer sinais e maravilhas. Isso aí faz parte da segunda pergunta, né, Josué? Era uma pergunta, era 3 perguntas, né? Isso. Em uma só. E que promessas estão atreladas a ela, né? Isso? Você já tinha terminado de responder ainda, não? ou eu cortei aqui? Não, mas sem problemas. Certo. Sem problema, porque eu cortei aqui as perguntas, né? Para ficar mais fácil o entendimento. Pois prossiga. E que promessas estão atreladas a ela? É justamente o que o Senhor está falando, né? Daquilo que Marcos registrou no capítulo 16. Né? Isso que são os sinais sobrenaturais. Quando a igreja ela prega o evangelho, o reino de Deus ele é manifesto. Não é isso? E o reino de Deus ele é manifesto trazendo libertação, trazendo curas, milagres, até porque é espiritual. Então, se é espiritual, de que forma ele se manifesta? Através da pregação do evangelho. Né? Quando o evangelho é pregado, o reino de Deus ele entra em ação promovendo cura, libertação, perdão de pecados, salvação de vidas, né? E é interessante, pastor Josué, que essa autoridade, né, essa unção, ela só é conferida na vida daqueles que fazem parte do reino de Deus, né? Na vida daqueles que nasceram de novo. A gente vai ver isso muito claro lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, né? Quando o apóstolo Paulo ele está em Éfeso, né, na sua viagem missionária, e grandes feitos acontecem ali, né? Os lenços de Paulo são levados, né, para curar os enfermos, né? Os endemoniados eram libertos, não era por causa do lenço, né? Mas era da unção de Deus que havia sobre a vida de Paulo, esse revestimento de poder. E a gente vê que havia alguns homens que não faziam parte do reino de Deus querendo expulsar demônio, né? Lá no capítulo 19, versículo 13, diz assim: e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Né? Então, é uma promessa conferida para aqueles que fazem parte do reino de Deus. É uma autoridade conferida para aqueles que são filhos de Deus. Muito bem. Podemos ir para o segundo tópico? Pode sim. Agora sim, né? O segundo tópico traz como título a promessa de revestimento de poder. E aí vem o texto de Atos, capítulo 1, né, principalmente versículo 8 ali, em que o Senhor Jesus diz, né, que eles receberiam, mas recebereis a virtude do Espírito Santo e tal, né, que há de vir sobre vós. Eu não vou ler aqui o texto para a gente não tomar mais tempo. Então os discípulos receberam a promessa de revestimento de poder. Qual o propósito dessa promessa e desse dom, né? Dom aqui que eu falo em termo do Espírito Santo, né? Amém. Pastor Josué, lá no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, Lucas ele registra os últimos momentos de Jesus com seus discípulos. Depois que Jesus ele ressuscita, Jesus ele ainda passa 40 dias com os discípulos, tendo, eu creio que assim, visitas periódicas, né? E qual era o assunto tratado de Jesus com os discípulos? Era a respeito do reino de Deus. Porque dá para entender que os discípulos ainda não haviam entendido a urgência e a grandeza do reino de Deus, a complexidade, né? Tá certo? Daquilo que eles iriam enfrentar. Por que eu digo isso? Lá no verso 6, a pergunta que eles fazem a Jesus: depois de ter passado tanto tempo com Jesus,
né? Depois de ter sido discipulado por Jesus, Jesus mostrando no seu ministério terreno a urgência do reino de Deus para os discípulos, tá certo? Eles ainda fazem a pergunta no verso 6 assim: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Então dá para ver pela pergunta que eles ainda estavam na mesma perspectiva de todo judeu. Não é isso? Na mesma perspectiva de todo judeu, de um Messias político que os tirasse de debaixo do jugo de Roma, que possivelmente fizesse de Israel uma nação independente, ao ponto de subjugar outras nações. Mas a gente sabe que a primeira vinda de Jesus não foi para isso, né? Foi para manifestar um reino espiritual. Jesus, na sua primeira vinda, veio para morrer. Veio para morrer. Então, Jesus, querendo tirar essa concepção deles, e aí, de forma mais clara, quando a gente vê os discípulos no caminho de Emaús, eles dizem assim: olha, nós achávamos que fosse ele quem redimisse Israel. Não é isso? Nós achávamos. Então, a perspectiva deles estava tão voltada para as coisas terrenas, para as coisas palpáveis, que eles nem viram que os resultados do Calvário foram maiores. Jesus não veio para os tirar de debaixo do jugo de Roma, mas veio os tirar de debaixo do jugo do diabo, né? Veio conceder vida eterna, tá certo? Os livrar da ira divina, da condenação eterna. E isso eles não conseguiam perceber porque ainda andavam na mesma perspectiva de todo judeu. Aí Jesus responde para eles: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder. Aí Jesus mostra a urgência: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Então esse revestimento de poder era para que eles testemunhassem, era para que eles fizessem o nome de Cristo conhecido, né? Então a gente vê a fundamental importância, como o senhor já falou, do revestimento de poder. Se os discípulos não fossem revestidos de poder, não haveria Atos dos Apóstolos. Verdade. Não haveria. Então a gente vê a importância. E ali eles recebem esta promessa, né, de que eles seriam batizados no Espírito Santo, né? E o batismo no Espírito Santo é o que capacita o crente, né, para transmitir, para pregar as boas novas. A gente sabe que há uma diferença. Quando a pessoa está revestida, quando a pessoa está cheia desse poder, quando ela fala, né, de Jesus, quando ela testemunha, testifica, né? Testifica, tem uma diferença, né, na forma, porque quem está revestido do poder do Espírito Santo, ele transmite com mais graça, né? Com mais convicção. Tem muito disso, né? Da convicção. O terceiro ponto é promessas espirituais para uma instituição espiritual. Aí eu trago aqui, irmão Rafael, porque esse ponto eu acho importante, né, esclarecer que tipo de instituição é a igreja. É claro que, assim como existem outras instituições, a escola, né, existem empresas e todo tipo de instituição, a igreja é uma instituição, né? Agora ela tem uma natureza especial e eu quero que você nos traga aqui, como é descrita a igreja, né, no Novo Testamento e qual a natureza das promessas feitas à igreja. Amém. Assim, nós sabemos que há uma igreja local, né, a qual nós nos congregamos, não é isso? A qual nós fazemos parte, que tem deveres diante, né, do município, tá certo? Impostos a pagar, tá certo? Mas a igreja em si é uma instituição espiritual, não é isso? É uma instituição espiritual. É tanto que ela é conhecida na palavra de Deus como o corpo de Cristo, não é isso? Como o rebanho de Deus, como a noiva do Cordeiro. Tá bom? Então, como uma instituição espiritual, as promessas também são em caráter espiritual. Amém? São em caráter espiritual. Nós não vamos ver, né, promessas materiais sobre a igreja. Tá certo? Por mais que Jesus ele provê, amém? Para a igreja local ele provê nas suas necessidades, tá bom? Mas o caráter das promessas feitas a uma instituição espiritual são espirituais também, a qual nós já falamos aqui nessa noite, no início, na nossa introdução,
revestimento de poder, a glorificação, a presença de Cristo, tá certo? Para a igreja. Então, a igreja é uma instituição espiritual e as promessas são em caráter espiritual também. Eu acho importante aqui nesse ponto, né? Eu acho que há um contraste com Israel. Deus fez promessas para Israel ali em Deuteronômio 28, a gente vê promessas de bênçãos, né, que seriam proferidas quando eles entrassem na terra prometida. E eram promessas de caráter tanto espiritual, mas muito de caráter físico, material, né? Promessas de fertilidade, promessa de fartura, né? De uma superioridade sobre os adversários, sobre os inimigos, né, e tal. E enquanto que a igreja, por ser essa instituição diferente, né, de uma natureza espiritual, ela tem promessas correspondentes, né? Promessas espirituais que, assim, não dá para mensurar em valores monetários, humanos, né? Isso. Se a gente bem entender, por exemplo, a salvação é uma riqueza... Maior dádiva, né? E uma riqueza que não se pode pagar, que não se pode, né, medir, mensurar em termos monetários. Né? Até você gosta de citar um texto lá do Salmo 49, é? Isso. Salmo 49. Isso. O valor de uma alma, de uma né? alma, de uma pessoa. Né? E assim, então nós temos realmente a importância neste ponto de ver, né, que inclusive ele fala da igreja como o corpo de Cristo, né, como o templo de Deus, como a noiva de Cristo. São alguns símbolos da igreja, né, Isso. que a Bíblia nos traz. O apóstolo Paulo aqui no Novo Testamento, ele traz esses símbolos da igreja e assim a gente tem que entender, né? E muita gente tem transformado a igreja em impérios pessoais, né? Não sabendo que vai ter uma dura repressão, cobrança do Senhor, né? O senhor falando aí sobre essas bênçãos, né? Sobre a salvação, né? Sobre as bênçãos que estão prometidas sobre a igreja. Tem até um louvor da harpa cristã, né? Que diz: jamais se contou ao mortal, jamais se contou ao mortal metade da glória celeste, jamais se contou ao mortal. Então, realmente, são coisas profundas, né? O apóstolo Paulo chega a dizer que ele viu coisas inefáveis, né? Que ao homem natural não é digno falar, e essas coisas estão preparadas para a igreja, que é uma instituição espiritual, tem promessas em caráter espiritual, profundas, né? Glória a Deus. A sinopse do primeiro tópico diz: as promessas de Cristo para sua igreja atuam no âmbito espiritual e material. Como você destacou aí, nós temos também aspectos físicos aqui, né, da igreja como uma instituição humana também. A gente não pode ignorar isso, mas lembrando que é prioritariamente uma instituição de natureza espiritual. Podemos prosseguir? Amém, pode ser. Segundo tópico é as promessas de Deus para a igreja. De certa forma, nós vamos repetir algumas coisas, né? Porque vamos continuar nessas... A natureza, o primeiro tópico foi a natureza da promessa de Deus para a igreja, que eram de natureza espiritual, né? E agora vamos conhecer mais em detalhes essas promessas. As promessas de Deus para a igreja, no primeiro ponto, é a promessa ou promessa de vida eterna, né? E a nossa questão é: qual a relação entre a promessa de vida eterna e a missão de fazer discípulos de todas as nações, como estabelecida na grande comissão? E essa pergunta tem mais um complemento, né? Como a certeza da salvação em Cristo impacta a forma como os cristãos devem encarar e cumprir esse chamado? Amém. Eu vou começar esse ponto, pastor Josué, citando Atos capítulo 2, versículo 38 e 39. O apóstolo Pedro e João estão diante do Sinédrio e estão sendo ameaçados a não falarem mais no nome de Jesus, né? A gente vai ver aí o milagre que aconteceu na vida de um homem que era coxo, o modo como ele foi curado. Eles são até indagados, né? Na autoridade de quem e em nome de quem vocês fizeram isso? E ali o apóstolo Pedro responde.
E mais na frente, né, eles veem que o milagre foi notório diante de todo o povo e que não podia fazer nada com os apóstolos, apenas ameaçar. E a resposta de Pedro e João é a seguinte, lá no verso de número 18 e 19. Diz assim: e chamando-os disseram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Em outras palavras, o apóstolo Pedro estava dizendo: olha, nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos experimentado. O que foi que eles experimentaram? O poder transformador do Evangelho. O que foi que eles experimentaram? O perdão de pecados, a salvação. E diante de tudo isso que eles experimentaram, eles não podiam se calar. O que foi que eles ouviram? Eles ouviram os ensinamentos de Jesus. Eles ouviram a doutrinação de Jesus, né? Os princípios e valores ensinados por Jesus, que é totalmente oposto aos princípios e valores do mundo. Eles ouviram o comissionamento de Jesus, Jesus dizendo: olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O que foi que eles viram? Viram os milagres feitos por Jesus, viram Jesus ressurreto, viram Jesus ascendendo aos céus. Então eles dizem: olha, diante de tudo isso, nós não podemos nos calar. Mediante as experiências que nós tivemos com o Senhor, da vida eterna, porque a vida eterna nós não vamos ter somente quando chegar lá. Nós já somos participantes da vida eterna aqui já. Nós que cremos, né? Jesus ele fala isso em João capítulo 17, na sua oração sacerdotal. Jesus ele diz assim: Jesus falou estas coisas e levantando os olhos ao céu disse: Pai, é chegado a hora. Glorifica a teu filho para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, nós já somos participantes da vida eterna. Então, diante disso, o apóstolo Pedro estava dizendo: olha, nós não podemos nos calar. Amém? Então o reino de Deus ele se manifestou justamente para colocar em ordem aquilo que o pecado deixou em desordem. Então Jesus ele comissionou os discípulos a isso, a manifestarem o reino de Deus através da pregação do Evangelho. E a gente vê isso, pastor Josué, né? Essa responsabilidade. Nós somos conhecidos como embaixadores do céu, tá certo? Representantes do reino de Deus, tá bom? Quando o apóstolo Paulo, escrevendo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19, quando ele fala sobre o ministério da reconciliação, ele diz assim, olha: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Ele está dizendo: eu tive a experiência da reconciliação. Eu estava em guerra com Deus, mas mediante o Filho, agora eu tenho paz. Né? Uma experiência particular. Né? E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Amém? Então, a igreja, ela tem esse privilégio, né? Tá certo? De ser um agente propagador do Evangelho. E enquanto a igreja prega o Evangelho, o Senhor ele coopera com ela. Com salvação, com milagres, prodígios e maravilhas. Então nós precisamos realmente passar essa convicção, né? Desta graça que nos alcançou e desta salvação e da vida eterna que nós experimentamos em Cristo Jesus. E qual é a condição para receber essa promessa da vida eterna?
A condição? Jesus. Crer em Jesus, né? Somente crer em Jesus. E um exemplo que eu sempre gosto de citar é o ladrão da cruz, né? Ele, durante todo o momento da crucificação, a Bíblia Sagrada diz, Mateus registra que os dois blasfemavam de Jesus. Os dois. Mas aí, durante a crucificação, ele viu aspectos, ele viu as respostas de Jesus mediante o ódio, mediante a fúria dos homens, não é isso? As respostas de Jesus diferentes, a inscrição que estava acima de Jesus, que levou ele a não ver mais Jesus como condenado, assim como ele, mas ver Jesus como Cristo, como Filho de Deus. E ele olha para Jesus numa perspectiva diferente, né? Ele diz assim, olha, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Ele deixa de olhar para o presente e foi por olhar o presente que ele estava naquela situação. Porque quando o homem ele olha somente para o presente, ele se entrega ao pecado, ele se entrega aos desejos da sua alma. Mas só que a partir daquele momento que ele tem encontro com Cristo, ele passa a ter uma nova perspectiva de não mais do presente, porque o presente dele era morte, mas de eternidade. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta de Jesus é, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, basta crer. Assim, a gente não quer se alongar, né? Porque tem muita coisa ainda para a gente estudar, mas é tão humilhante, né? Para o homem intelectual, para o homem assim que se acha muito inteligente e racional, de que simplesmente pelo fato de crer em Cristo, a pessoa possa ser salva, né? Possa receber esta promessa gloriosa. O homem não quer admitir, não, eu tenho que fazer boas obras, eu tenho que, né, autossuficiência, fazer um né? sacrifício, eu tenho que... E, na verdade, a palavra de Deus ela é bem clara, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas tenha vida E eterna. mais uma coisa, assim, eu estou me alongando, né? Mas aquele Amém. texto de Romanos, que diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, eu vejo ali uma coisa interessante, né? Que a pessoa, salário se recebe no final. E qual é o salário do pecado? Quer dizer, a pessoa passa uma vida toda pecando, fazendo e acontecendo. Lá no final ela recebe o salário desse trabalho que ela fez para o pecado, né? Que é a morte, a condenação final, a condenação eterna. E quando diz assim, mas o dom gratuito de Deus, ou seja, Deus já dá o pagamento antes da pessoa, né, trabalhar, entre aspas, antes de fazer qualquer boa obra para ele, simplesmente pelo ato de fé. Então a pessoa já recebe esse cachê de Deus, está aqui. Você creu, você já recebeu a vida eterna. E aí, é claro que por gratidão, a pessoa vai servir ao Senhor, né? Vai procurar fazer aquilo que é justo, aquilo que Deus se agrada. Por isso é graça, né? É graça. Favor imerecido, não é meritório, né? Não é meritório. Não é meritório. Exatamente. Mas vamos lá, temos coisas a mais aqui. Esta é a primeira promessa para que a pessoa entre na igreja ou faça parte da igreja, né? Ela precisa receber a vida eterna. A promessa de poder, ou promessa de poder, né? De que forma a promessa de poder do alto, conforme registrado em Atos 1, continua atual, né, relevante para os cristãos de hoje? Como podemos experimentar essa mesma unção em nossas vidas? E aí, você pode nos trazer essa questão novamente da promessa de poder, né? Isso. E falar como hoje, ainda hoje é possível, ou foi só para aqueles dias? Assim, nós cremos, né, na contemporaneidade desta promessa. Ou seja, não foi uma promessa restrita apenas para o dia dos apóstolos, mas esta promessa é conferida a todo aquele que crê. A gente vê isso nas palavras de Pedro no capítulo 2, versículo 38 e 39 de Atos dos Apóstolos. Pedro diz assim, ó, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. Então,
né, é um revestimento, já está falando, é um revestimento de poder. É uma qualificação sobrenatural para o serviço cristão. A gente já falou aqui que foi de fundamental importância o revestimento de poder para que os discípulos passassem a testemunhar. E a gente vê isso, pastor Josué, muito claro na vida de Pedro, né? Pedro, ele antes do revestimento de poder, ele negou a Jesus. Os apóstolos, antes do revestimento de poder, estavam todos reclusos em um só lugar, tá certo? Talvez intimidados. Ficaram ali encorajados pelas palavras de Jesus, pela promessa. Mas eu creio que o desejo deles era voltar para Galiléia com medo, né? Tá certo? De alguma retaliação, porque acabaram de matar o meu mestre. Qual é o próximo passo? É perseguir os seus discípulos. É perseguir aqueles que seguiram a ele. Tá certo? Então, eles estavam todos intimidados. Por isso a gente falou que foi de fundamental importância e sem o revestimento de poder, eles não teriam pregado o evangelho e realizado a grande comissão, Atos dos Apóstolos nem existiria. Mas depois do revestimento de poder, a gente já vê o apóstolo Pedro pregando com muita ousadia. Não é isso? E palavra dura. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Porque é chegado o tempo do refrigério. Tá certo? Então, depois do revestimento de poder, quando aqueles homens disseram, olha, eles estão embriagados. Não é isso? Estão cheios de mosto. A gente vê a ousadia de Pedro. Não é isso? A gente vê a ousadia de Pedro em dizer, não tem ninguém aqui embriagado. É apenas a terceira hora do dia, 9 horas da manhã. Não. Aqui está se cumprindo uma promessa de Deus feita pela boca de Joel. Que nos últimos dias ele vai falar sobre a promessa e ele começa uma extensa pregação. E a convicção que Pedro passava, né, e o revestimento de poder faz isso, a convicção que ele passava era tão grande que no final de tudo, né, a unção que saía de Pedro era tão grande que no final de tudo aqueles homens compungidos, né, em seu coração, ou seja, estavam tendo o coração esmagado ali, queimando o coração pelas palavras de Pedro. Ele diz, e nós? O que nós podemos fazer para ter isso aí também? Não é isso? Mas por quê? Mediante a convicção daquilo que Pedro falava e daquilo que ele estava experimentando, tá bom? Então, revestimento de poder é isso, é uma qualificação sobrenatural para o serviço cristão. Não é meramente, pastor Josué, uma experiência por experiência, como nós vemos aí no movimento neopentecostal, né, conhecido como Reteté de Jeová, não é isso? Ali é uma experiência por experiência, é algo inútil. Mas a experiência do revestimento de poder, para quem tem essa chama da expansão do reino de Deus em seu coração, o revestimento de poder é para isso. É me qualificando, para me aperfeiçoando, tá bom? Para que eu testemunhe de Cristo, para que eu faça Jesus conhecido. Isso também não quer dizer, né, que e quem não é batizado com o Espírito Santo não pode pregar? Pode e deve. O que nós estamos dizendo aqui é que o revestimento de poder, tá certo? Ele é impulsionador, é o impulsionador da obra missionária. A gente viu a importância nos dias dos apóstolos e com certeza, né, é de extrema importância também para os nossos dias. E aí ele finaliza aqui o ponto dizendo, o mesmo Senhor que batizou em Atos dos Apóstolos ainda batiza hoje, né? Ou seja, não cessou. Não cessaram os dons, não cessou o batismo no Espírito Santo, continua realmente atual e é importante que as pessoas busquem, né? Isso. Busquem esse dom, essa graça divina, este poder do alto, porque promessa tem isso, né? A promessa, ela tem sempre uma condicional. É claro que tem as promessas incondicionais, mas elas, para que possam ser alcançadas, a pessoa precisa demonstrar interesse. Isso. Né? Precisa demonstrar essa vontade também de ser agraciado com aquela bênção, né? Jesus diz assim, né? Porque eu estou falando isso porque tem hoje
um movimento de esfriamento, de desinteresse, né? Os crentes não são mais incentivados em muitas igrejas a buscar o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, a falar em línguas, né? A buscar os dons espirituais. E nós aqui estamos no canal Pentecostal. E o Pentecostal, né, é aquele que realmente crê nessa atualidade e na necessidade da igreja se capacitar através da busca pelo poder do alto. Amém. Assim, pastor Josué, desde o dia eu tinha um grande desejo de ser batizado com o Espírito Santo, sabe? E rapaz, nunca acontecia, né? Mas no dia que eu fui batizado, a primeira coisa que aconteceu quando eu cheguei em casa foi dobrar os meus joelhos e dizer assim: Senhor, me renova aqui de novo, né? Eu nunca mais quero deixar de sentir esta graça, esta unção, né? Essa autoridade sobre a minha vida, tá certo? Então de lá para cá, graças a Deus, né? O Senhor, ele sempre tem nos renovado, mas porque é como o Senhor disse, há uma busca, né? Os discípulos, lá no capítulo 1, versículo 14, para a gente fechar aqui, né? Dizem assim, Lucas registra assim: todos estes perseveravam unanimemente em oração. Então eles não ficaram de forma alheia. Tinha promessa, mas eles foram orar. Eles foram orar, né? Eles não ficaram ali voando, ociosos, procrastinando, pelo contrário. Eles ficaram ali buscando o Senhor em oração, né? E a gente sabe que, que o cumprimento da promessa se deu 10 dias depois, não é isso? Que Jesus ascendeu aos céus, né? Então eu creio que o teor da oração deles era: Senhor, cumpre a promessa. A Bíblia não fala, mas a gente pode imaginar: Senhor, cumpre a promessa e o Senhor, né, cumprindo-se o dia de Pentecostes, cumpriu a promessa. Eu fui batizado no Espírito Santo aos 9 anos de idade. Benção. Né? Mas eu ainda oro: Senhor, me batiza de novo. Né? Glória a Deus. Porque batismo é o quê? É um revestimento, é uma efusão de uma unção dada por Deus, né? Eu sei que a gente, batizado uma vez, se a gente zelar, continuar em comunhão com Deus, aquele dom não vai desaparecer, né? Verdade. Não vai ser retirado de nós, já que é um dom. Mas é importante a gente estar pedindo este renovo, né? Esta renovação. E eu digo assim, sendo bem fácil: o Senhor me batiza de novo. Eu não quero cessar, né, esta alegria, este poder Glória que o Senhor nos concede. Vamos lá, a promessa da glorificação do nosso corpo. E aí esse daqui é o terceiro subponto. Nós temos mais uma promessa gloriosa, né? E eu pergunto: qual é a relação entre a promessa de revestimento de poder concedida aos discípulos em Atos 1 e 8, né? Aliás, em Atos, capítulo 1, e a promessa da vinda do Senhor, né? O que significa que nós seremos semelhantes a Ele na sua vinda? Amém, glória a Deus. No mesmo capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, onde Jesus ele faz a promessa, isso do revestimento de poder, quando ele ascende aos céus, 2 varões vestidos de branco chegam diante dos discípulos e dizem: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Tá certo? Então eu vejo uma relação da igreja com o ministério de João Batista. Se eu estiver errado, me corrija. Mas eu vejo uma relação. Você vê que João Batista, ele pregava uma palavra de arrependimento, não é isso? Ele anunciava o reino de Deus e preparava o caminho do Senhor. Não é isso? Ele preparava o caminho da primeira vinda do Cristo. Da mesma forma é a igreja. A igreja ela foi revestida de poder. A mensagem, desde o momento em que o pecado entrou no mundo, a mensagem nunca mudou. Sempre foi arrependimento. A gente vê Deus pregando arrependimento para Caim. A gente vê os profetas pregando arrependimento para Israel. A gente vê João Batista pregando arrependimento, Jesus, os apóstolos. Então a mensagem não mudou. Então a igreja ela foi revestida de poder. Ela prega o evangelho, prega o arrependimento, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Então a gente vê essa relação.
tá certo? Então, qual é a relação disso, né? A gente sabe que ser semelhante a ele, assim como ele é, assim como fala João, a primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 1 e 2, eu até já fiz menção aqui, e mais uma vez eu vou falar para esclarecer, quando João diz, irmãos, sabemos que agora somos filhos de Deus, mas não é manifesto aquilo que haveremos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos, tá certo? Então nós seremos semelhantes ao Senhor. E de que forma, né? O corpo ressurreto do crente será semelhante ao corpo ressurreto do nosso Senhor. E em que vai resultar isso? Eu até coloquei aqui, eu vou ler para os irmãos. Um corpo transformado em corpo celestial, apropriado para o novo céu e a nova terra. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 47. Um corpo imperecível, não sujeito à deterioração e nem à morte. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 42. Um corpo glorificado, como o corpo de Cristo. Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21. Um corpo poderoso, não sujeito às enfermidades nem às fraquezas. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 43. E um corpo espiritual não limitado às leis da natureza. Lucas, capítulo 24, versículo 31. Né? Então, o apóstolo Paulo ele fala isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de forma mais enfática e mais clara em 1 Coríntios, capítulo 15, quando ele diz que eis que vos digo mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olho, porque aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade, aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. E mais à frente ele diz, quando tudo isso acontecer, cumprir-se-á a palavra que foi dita, tragada foi a morte na vitória, tá certo? Então, nós receberemos a plenitude da salvação, tá certo? E receberemos o corpo semelhante ao corpo de Cristo. A última parte desse processo, né, da salvação, a glorificação, é a glorificação, né? Nós já recebemos a justificação, a santificação, né? A regeneração e, por último, a glorificação. Né? Mas para aqueles que perseverarem até o fim. Até o fim. E isso não quer dizer, pastor José, né? Talvez as pessoas pensem assim, então é mérito, né? Mas eu não vejo mérito nisso, até porque quem nos dá a capacidade de vencer o pecado é o Senhor. É permanecer na dependência de Deus. Né? Não com a nossa capacidade. Isso mesmo. A sinopse do segundo ponto do segundo tópico em Cristo cada crente recebe a promessa de vida eterna, né, de revestimento de poder pelo batismo no Espírito Santo e de um corpo glorificado na volta do nosso Senhor. O terceiro tópico diz assim, condições para viver as promessas de Deus. E são 3 tópicos, né? Subtópicos. Eu quero juntar todos os 3 para você dar uma resposta. Eu acho que fica melhor, né? De trazer este esclarecimento, juntando os 3 pontos. Né? Quais são as condições, já que o tema aí, o título é Condições para Viver. Quais são as condições? Eu não vou nem ler os tópicos, porque já, de certa forma, estaria dando uma resposta. Né? E você pode citar os tópicos e trazer as suas respostas. Ok. Eu vou citar aqui os tópicos e eu vou me utilizar, né, da vida de um homem que realmente ele vivenciou isso aqui e ele viveu as promessas de Deus, tá certo? Crer nas promessas de Deus, ser fiel ao Senhor e ser obediente ao Senhor. E isso, pastor José, a gente vê muitos exemplos na Bíblia Sagrada como os heróis da fé, na verdade, como Abraão, tá bom? Como outros homens de Deus que caminharam pela fé, que creram nas promessas do Senhor. A Bíblia Sagrada diz que Abraão creu contra a esperança, né? Tá certo? O que a fé nos leva, né? A viver na presença de Deus, tá certo? Mas eu quero citar aqui um homem chamado Caleb, né? E eu gosto muito do texto de Números capítulo 13, quando os espias eles são enviados a Canaã para espiarem a terra,
Moisés ele dar as diretrizes para eles, né, o que eles iriam ver lá, como a terra seria, como a terra era, se era boa ou magra, se era boa para a plantação, como eram os habitantes da terra, se eram fortes ou se eram fracos, quais eram as cidades em que eles habitavam, se em fortalezas ou se em arraiais. Então eles recebem as diretrizes. E Moisés diz, olha, esforçai-vos para tomar do fruto da terra. E a Bíblia diz que era o tempo da primícia das uvas. E ali os espias vão, passam 40 dias espiando a terra. E quando eles retornam, a Bíblia Sagrada diz que eles estão retornando com cacho de uvas, carregado sobre uma verga, né? Carregado por 2 homens, para a gente ver o quanto a terra era deleitosa. O cacho de uvas hoje eu acho que é carregado por uma criança, não? Tá certo? Para a gente ver como a terra era próspera, abundante. E a primeira expressão que eles fazem é, olha, verdadeiramente, diante da congregação, diante de Moisés, diante dos anciãos, verdadeiramente a terra mana leite e mel. E aí eles começam a detalhar a terra. A terra não, mas os habitantes que habitavam lá, as diretrizes que Moisés deu. Mas lá habitam os anaquins, né? Os filhos de Anak, os gigantes. A terra é muito grande, é muito próxima, eles habitam em fortaleza e tal. E quando Caleb percebe que o coração do povo está desfalecendo, Caleb ele dá uma palavra de ânimo, que a gente vê lá em Números capítulo 13, versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. E a gente vê o resto da história, né? Os 10 espias, porque havia 2 espias crentes ali, né? Era Josué e Caleb. Josué da tribo de Efraim e Caleb da tribo de Judá, tá certo? Mas os 10 não eram crentes, né? Realmente eles não acreditavam nas promessas de Deus, tá certo? Eles estão olhando, enquanto eles estão olhando para as circunstâncias, Caleb está olhando para a promessa. Caleb cria realmente na promessa. Enquanto eles estão olhando para as adversidades que rodeavam eles, tá bom? Caleb estava olhando para aquele que prometeu, que é fiel para cumprir. E não precisava rebuscar um livro em alguma biblioteca, até porque nem existia. Era só olhar um pouquinho para trás, ver o mar se abrir, ver tudo aquilo que o Senhor fez no Egito, as pragas que enviou para o Egito, e o povo hebreu sendo guardado por Deus. Então Caleb ele guardava tudo isso no seu coração. Ele guardava os benefícios do Senhor, né? E ele cria nas promessas de Deus. Ele era obediente ao Senhor, tá bom? Então foi isso que impulsionou ele a ter essa atitude. Subamos animosamente, porque certamente possuiremos por herança. Mas só que os outros espias desfaleceram o coração do povo, dizendo, não, nós não podemos subir. Ali habitam os gigantes, nós somos como gafanhotos diante deles. E a Bíblia diz que eles começaram a infamar a terra. O que quer dizer isso? Eles começaram a pegar as características, né, que era contra eles e suplantar sobre a promessa de Deus que o Senhor já havia falado. A terra mana leite e mel. Então eles começaram a infamar. E aí o coração do povo começou a desfalecer ao ponto do povo dizer, não, levanta um líder aí para que a gente retorne para o Egito, para não morrermos no deserto. E aí Caleb ele fala algo interessante, pastor Zé, no versículo 8. Se o Senhor se agradar de nós. Quando o povo desfalece e quer voltar para o Egito, a Bíblia Sagrada diz que o líder caiu em terra chorando. Moisés e Arão, os líderes, né? Caíram em terra, não suportando a carga e o peso daquela situação. Aí Josué e Caleb, mais uma vez, crendo na promessa de Deus, sabendo que a obediência, né, é cabal para recebermos as promessas do Senhor, eles dizem assim, se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará, terra que emana leite e mel. Se o Senhor se agradar de nós. Então aqui estava o segredo. Se o Senhor se agradar de nós. Em outras palavras, estava dizendo, creiam, obedeçam, que se o Senhor se agradar de nós, então ele nos porá, tendo gigante ou não, tendo fortaleza lá ou não,
o Senhor vai nos colocar nesta terra. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, né? E a gente vê a consequência disso, pastor Josué. O que foi que Deus falou para Moisés? Queria exterminar com o povo, mas Moisés vai lá, intercede. Aí o Senhor diz, olha, aqueles que me tentaram todas estas vezes, não entrarão na terra. Ou seja, quem não crê não vai entrar. Não é isso? Quem não guarda os benefícios do Senhor não vai entrar. Os murmuradores não vão entrar. O exemplo que a Bíblia Sagrada nos dá. Mas havia uma promessa para Caleb. No verso 24. Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve um outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou. Amém? Então eu vejo em Caleb aqui a igreja. Né? Caleb, ele representa aqui a igreja que vai perseverar até o fim, que vai buscar agradar ao Senhor para viver as promessas de Deus. Amém? Amém. Então são essas três condições, né? Preciso crer, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se a pessoa não crê, ela não recebe a promessa da salvação, ela não recebe o batismo no Espírito Santo, né? Ela não vai também no final receber a glorificação do corpo e outras grandiosas promessas, né? Agora, durante a trajetória é preciso ser fiel, né? Isso. Como Caleb começou lá na saída do Egito e foi até o final e alcançou a promessa pela sua fidelidade, né? Porque permaneceu fiel. Porque tem muita gente, né, irmão, que a gente nessa nossa trajetória de vida cristã, eu já tenho uns 50 e poucos anos, né, porque já nasci em berço cristão, evangélico e permaneci, graças a Deus, a gente viu muitas pessoas até animadas, até muito espirituais, muito cheias de dons e tal, mas que pereceram, caíram pelo caminho, desfaleceram na fé. Hoje, né, se ainda estão vivas, estão distantes, né? no jugo ainda do diabo, né? E a gente sabe que, graças a Deus, pela graça do Senhor, nós estamos permanecendo, né? E todos os que permaneceram, aqueles que já dormiram no Senhor, eles permaneceram fiéis, obedientes, crendo, né? Na expectativa. E é isto que realmente importa. Não é só começar, né? Não é só começar, não é só crer lá no início, mas é permanecer fiel, uma das condições para alcançar todas as promessas, né? Isso. Ele cita até Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E por último, é preciso obedecer, que realmente é uma até porque fé sem obediência não existe. Aliás, não existe, né? Não posso dizer que creio se eu não obedeço. Quer dizer, a fé não é só um sentimento, não é só uma emoção, mas a fé é um compromisso, né? Me move, né? Obedecer, né? Isso. A gente vê o exemplo de Abraão. Abraão creu e isto lhe foi imputado como justiça, né? Isso, a Bíblia nos diz isso. Mas Abraão não creu e ficou estagnado, né? Abraão creu e deu um passo de obediência na presença do Senhor. Então a gente entende que realmente a fé me move a obedecer a Deus, não é isso? Muito bem. Nós vamos aqui fazer a leitura da sinopse do terceiro ponto, que diz o seguinte: segundo as Sagradas Escrituras, é necessário à igreja fé, fidelidade e obediência para viver em plenitude as promessas divinas. Então nós chegamos ao final do nosso estudo, né? Eu quero pedir, antes de fazer os agradecimentos, eu quero pedir a você que faça as suas considerações finais. E aí depois a gente conclui este estudo proveitoso, objetivo, mas eu estou apreciando bastante, né? Amém. Amém. Glória a Deus. Quero aqui agradecer a oportunidade e falar para você, meu irmão, que vai assistir essa aula, tá certo? Que não seja apenas algo que entre nos seus ouvidos e fique esquecido, né? Mas que você guarde no seu coração, que você viva as promessas do Senhor, pois ela é conferida a nós também. Que nós possamos tomar posse disso e viver as promessas do Senhor todos os dias, crer nas promessas de Deus,
né, viver uma vida de obediência, viver uma vida de retidão na presença do Senhor, pois eu tenho certeza que se assim nós fizermos, se assim nós buscarmos, se assim perseverarmos, nós iremos viver o melhor de Deus, tanto aqui como na eternidade. Amém, irmãos. Então esta aqui é a nossa contribuição, a contribuição do Bereano para o estudo da lição de número 13. Contamos com a excelente participação, excelentes comentários aqui do nosso querido presbítero João Rafael, e a nossa gratidão por você ter permanecido até aqui conosco. Que Deus te abençoe e que sejas enriquecido. Só antes de concluir, Rafael, muito obrigado, viu? Amém. Quero lhe parabenizar aqui em nome de todos os professores. Hoje, dia 15, né? Nós estamos gravando aqui, 15 de outubro, é o dia do professor. Benção. E, assim, nós queremos parabenizar todos os professores da Escola Bíblica Dominical, a todos os professores e mestres do ensino na igreja, do ensino cristão. Gente, não menospreze esse ministério. Esse ministério é maravilhoso, né? Verdade. É um ministério de edificação da igreja, é um ministério que o Senhor levantou para que a sua igreja ela tenha firmeza através do ensino, da doutrina, né? Nós temos a unidade da igreja. Então, se eu creio como você crê, nós estamos em unidade. Agora, se eu creio de um jeito, você crê de outro. E aí entra a importância do Ministério do Ensino, porque ele traz esta padronização, né? Uniformidade. Traz esta uniformidade. E é importante, gente, que nós, como mestres do reino, professores, né, que Deus tem levantado na sua igreja, possamos perseverar. Agora, precisa de capacitação. O professor ele não pode, né, esquecer de estar se preparando, de estar se qualificando e também de estar exercendo o ministério. Então, parabéns a todos, Deus os abençoe, tá certo? Bom, Rafael, Jesus te abençoe. Amém. Muito obrigado por ter vindo aqui. E assim nós nos despedimos por hoje. E até a próxima, em nome do Senhor Jesus.